Jesus? Pode louvar o Senhor com as palmas bem abertas. Glória a Deus, aleluias. Vou tentar louvar o Senhor com o hino aqui, glória a Deus, aleluias. O irmão Isaías gosta muito de tocar ele. Mas como hoje eu não trouxe a pasta, eu não sei se eu sei ele todo de cor. Eu vou tentar louvar o Senhor. Se eu não conseguir, eu louvo da... Se eu não conseguir, eu tiro da harpa. Glória a Deus, aleluia. Pode louvar o Senhor com mais palmas. Aleluia. Glória a Deus. Sempre que leio a história de Cristo,
Glória a Deus. Vamos ouvir também nosso irmão na próxima, né? Então tá bom. Mostrou o horário ali. Amém. Irmãos, abra a vossa Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 a 14. Quero cumprimentar também os ouvintes de casa. Estamos aqui na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, do bairro Nova Vista, Rua Porto Seguro, número 709, no 19º ano da campanha Arrependei-vos, porque é chegado-vos o reino dos céus. No dia que você estiver disponível, faça-nos uma visita aqui na nossa igreja Pentecostal Deus e Amor, do bairro Nova Vista. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 14. 2 Crônicas está no Antigo Testamento. Versículo 12 ao 14. Diz assim a palavra do Senhor: E o Senhor apareceu de noite a Salomão e disse-lhe: Ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar, para a casa de sacrifício. Se eu cerrar os céus e não houver chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se envier a peste entre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus, em nome de Jesus, fala conosco através desta palavra, a tua palavra que foi lida. Fala ao nosso coração, fala ao coração dos ouvintes, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir da tua parte. Esta é a minha oração em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Louvado e agradecido a Deus. Glória a Deus. Nós estamos numa campanha que fala sobre arrependimento. João Batista, o precursor de Jesus, ele pregava antes que Jesus viesse ao mundo, ele anunciava arrependimento. E eu quero falar um pouco hoje sobre arrependimento. Talvez você já ouviu falar o que eu vou dizer aqui, né? Vai servir para que você possa lembrar. Ou talvez você não ouviu e vai servir de instrução para você. Arrependimento. O que significa arrependimento na Bíblia? Arrependimento significa mudança de vida, mudança de atitude. Não tem como uma pessoa dizer que está arrependido de algo, daquilo que ele cometeu, quando ele vem para o Evangelho, quando ele tem um encontro com Jesus, e continuar as mesmas atitudes, os mesmos hábitos, a mesma maneira que ele vivia. Toda pessoa que aceitou Jesus, ou que teve um encontro com o Senhor Jesus, quando ele vem para Jesus, quando ele tem um encontro, a sua vida muda. Eu não estou dizendo que ele vai ser 100% santo, 100% justo, 100% correto, que ele não comete nenhum pecado, que ele não comete nenhuma falha. Nós somos falhos, somos limitados, somos pecadores, mesmo quando nós vemos para Jesus, mesmo quando nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador. Mas muitas coisas que você praticava, muitas coisas que você fazia no mundo, você deixa de fazer. Então isso é o verdadeiro arrependimento. A palavra arrependimento, eu já falei isso aqui, torno a dizer, é repetitivo, às vezes o que a gente fala, mas a repetição é boa, porque ela é pedagógica. A repetição faz você gravar aquilo que a gente fala, e é importante. Arrependimento, conversão significa metanoia, mudança de direção. Eu andava no sentido ao contrário de Deus, hoje eu ando na direção de Deus. Então isso é arrependimento, isso é mudança de vida.
aquilo que eu fazia no passado, aquilo que eu praticava no mundo, hoje eu já não faço mais. E nós vemos que o texto a qual nós lemos aqui, de 2 Crônica, capítulo 7, versículo 2 ao 14, a Bíblia nos fala que esse contexto aqui era quando Salomão já havia construído o templo. Davi queria construir um templo para o Senhor, mas ele não pôde, porque ele era homem de guerra, mãos de sangue, e Deus, pela sua soberania, ele é soberano, ele sabe o que pode e o que não pode fazer. Por mais que Davi tinha mão de sangue, mas se Deus quisesse que ele construísse um templo, ele faria o templo. Mas Deus, no seu entendimento, no seu ser, no seu íntimo, ele não permitiu que Davi construísse um templo. Ele permitiu que Salomão fizesse um templo. Esse templo a qual Salomão fez era um templo para adoração, não somente para adoração, mas um templo também para expiação de pecados. Ali eles sacrificavam animais quando o povo cometia algum tipo de pecado, quando o povo se afastava de Deus, eles levavam animais ali para sacrificar, para expiação do seu pecado. Hoje nós vivemos no tempo da graça, nós não precisamos de matar nenhum animal inocente, sem mancha, sem defeito, porque Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo fez o maior sacrifício. Aquele sacrifício a qual o povo fazia era um sacrifício que teria que se repetir quase todas as vezes que a pessoa pecasse, ou de ano em ano, ou de tempo em tempo. Agora não. Jesus Cristo morreu por nós. Jesus Cristo é propiciação pelo nosso pecado, pelo meu pecado, pelo seu pecado e pelo pecado de todo mundo. Então, o templo naquela época servia para adoração e servia para expiação de pecado. Hoje também a igreja a qual nós fazemos parte, a igreja física, não estou falando da igreja porque a igreja espiritual é você. Eu e você somos a igreja. Isso aqui só se torna igreja quando você está aqui na casa do Senhor. Se você sair, se daqui a algum tempo, daqui a alguns anos, daqui a alguma época, este local aqui não for mais igreja, for um sacolão, for qualquer outra coisa, um comércio, uma venda, um supermercado, vai deixar de ser igreja, vai ser sacolão, vai ser uma venda, porque você que é igreja não está aqui. Agora, porque você que é igreja está aqui, isso aqui se torna igreja, né? Que maravilha! Veja a importância que você tem no mundo espiritual. Eu e você somos a igreja universal. Não estou falando da igreja universal, mas a igreja universal no sentido de igreja, de corpo de Cristo. Veja bem, aqui também na igreja é o local onde você adora, é o local onde você dobra o teu joelho, é o local onde você se arrepende dos seus pecados. Aqui, na verdade, é o pronto-socorro de Jesus. Muitas pessoas às vezes falam no seu coração: eu só vou para a igreja, eu só vou me reconciliar com Cristo. Cria-se aquela barreira, aquele paredão diante dela e diante de Deus. Aonde não tem paredão, aonde não tem nenhum problema. Eu só vou voltar para a igreja, eu só vou tomar uma decisão quando eu deixar de fazer aquilo ou deixar de fazer qualquer outra coisa que eu cometo no mundo. Não, você tem que vir do jeito que você está. Quando você vem do jeito que você está, o Espírito Santo não vai deixar você do jeito que você está. Ele vai modificar você. Ele vai transformar você. Porque o Espírito Santo é que convence o homem, a mulher, do pecado, da justiça e do juízo de Deus. É o Espírito Santo. É Ele que vai convencer você. É Ele que vai mudar a sua mente. Arrependimento, irmãos, é mudança de mente. Arrependimento é mudança de atitude. Se você deixar para vir para a igreja, não, eu só vou tomar um compromisso com Jesus, eu só vou passar a ser evangélico, como alguns dizem, eu só vou passar a ser crente.
quando eu deixar esse pecadinho de estimação, quando eu deixar de fazer isso, fazer aquilo, não. Você tem que vir de qualquer forma, porque aqui é que Deus vai transformar a sua vida. Aqui é que Deus vai mudar você. Aqui é que Deus vai trabalhar em você. Enquanto você estiver lá no mundo, quem vai trabalhar na sua vida é o diabo e o pecado. Agora, quando você vem para Cristo, quando você tem um encontro com Cristo, Ele começa a trabalhar na sua vida. Aquilo que você fazia já não tem importância mais para você. Aquilo que você fazia já não tem prazer mais na sua vida. O seu prazer e a sua alegria é como Davi falava no Salmo: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você vai se alegrar e estar aqui na casa de Deus, porque aqui é o lugar que vai transformar a sua vida. Pensa nisso que eu estou falando. Você ouvinte de casa que ainda não tomou essa decisão, porque passa na sua mente: eu só vou tomar essa decisão a partir do momento que eu deixar. Não é você que vai deixar, porque você precisa da graça, você precisa do poder do Espírito Santo. Não sou eu que me liberto, não sou eu que deixo o que eu tenho que deixar de fazer. A Bíblia fala: conhecereis a verdade, e a verdade é quem? A verdade é Cristo. Quando eu conheço a verdade, quando eu conheço Cristo, a verdade me liberta. Não sou eu que me liberto, é Cristo. É Cristo. O arrependimento, irmãos, ele não é simplesmente... Muita gente pensa que arrependimento é mudança, arrependimento é deixar de fazer aquilo que eu fazia, mas arrependimento também é fazer aquilo que você não faz. Tem muitas pessoas hoje em dia que estão pecando, não é por aquilo que ele faz, mas é por aquilo que ele deixa de fazer. Chama-se pecado de omissão. Em Tiago capítulo 4, versículo 17 diz: pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca. Tem muitas pessoas que na igreja pensam que só o mundo, só os ímpios, só os incrédulos, só o macumbeiro, só o espírita, ou qualquer outra pessoa que não professa o nosso credo religioso, que precisa de arrependimento. Não. Nós que somos crentes, nós que somos justos, nós que fazemos parte do corpo de Cristo, nós também precisamos de arrependimento. Isso é um leve engano. Eu estava meditando isso na minha casa, a palavra do Senhor sobre essa questão. Muitos de nós hoje em dia não se dobra mais o joelho para pedir perdão a Deus. Muitos de nós hoje em dia que somos crentes de carteirinha, 30, 40, 50, né? Se tivesse aposentadoria de crente, muitos poderiam aposentar, porque já tem tempo de sobra de cristão, mas não dobra mais o seu joelho para poder pedir perdão a Deus. Senhor, eu pequei, Senhor, eu cometi isso, eu preciso que o Senhor mude a minha vida, eu preciso que o Senhor arranca isso do meu coração. Porque nós pensamos que arrependimento é somente para a prostituta, é somente para aquele que comete adultério, é somente para aquele que mente, é somente para aquele que engana. Não, nós que somos cristãos, precisamos dobrar o nosso joelho, reconhecer o nosso pecado e arrepender das nossas falhas. Arrependimento não é somente aquilo que você fazia e deixa de fazer, mas arrependimento também é pecado por omissão. Eu sei fazer o bem, eu sei ajudar alguém, eu posso ajudar alguém, mas eu não ajudo porque eu não quero. Pecado de omissão é pecado por omissão. E muitas das vezes nós que estamos na igreja, crente há muitos anos, membros do corpo de Cristo, talvez um obreiro, um cooperador, um dirigente, cometemos esse tipo de pecado. Sabemos fazer o bem, sabemos ajudar alguém,
Sabemos fazer algo na obra do Senhor, na casa de Deus. Eu sei, mas eu não faço. Eu sei, mas eu não quero fazer. Eu não vou fazer. Faz biquinho, se emburra. E nós estamos cometendo o pecado. Queremos avivamento, queremos Espírito Santo, queremos que Deus se manifesta, e Deus às vezes está distante e não se manifesta, porque há pecado de omissão dentro da igreja. São pessoas justas, pessoas tementes a Deus, pessoas dizimistas, ofertantes, fiel a Deus, mas comete esse tipo de pecado, que se chama pecado por omissão. É o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Pois aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Você pode ver que o texto aqui, que nós acabamos de ler, de 2 Crônica, capítulo 7, do versículo 12 ao versículo 14. O texto aqui não está falando de um povo estranho, de um povo estrangeiro, não está falando de filisteu nem de cananeu, está falando se o meu povo. Deus está falando com Salomão. Deus deu uma visão para Salomão. Quando ele já tinha terminado o templo, Deus apareceu para ele de noite e diz: olha, se eu cerrar o céu, não mandar mais chuva, se eu mandar o castigo na terra, se o meu povo, em outras versões da Bíblia, esse texto é falado assim: se o meu povo que é chamado pelo meu nome, está falando do povo de Israel, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter nos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Sabe o que a Bíblia está falando? Esse texto aqui está falando de arrependimento. Está falando que o povo de Deus precisava e necessitava de arrependimento. Às vezes a pessoa que está na igreja há muito tempo se acostuma com algumas coisas na igreja. É aquele crente que já não passa mais vir à igreja por um motivo especial, mas por uma religiosidade, costume, hábito. Irmão, não deixa isso te pegar. Não deixa você ficar acostumado a vir na igreja. Nós não podemos ter costume de vir na igreja. Nós temos que vir à casa do Senhor por uma necessidade especial. Que nós não podemos ficar distante de Deus, afastado de Deus. Nós temos que vir na igreja por causa do Salmo 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Eu dependo de Deus. Eu não vivo sem Deus. Eu preciso de Deus. Tem muitas pessoas que já se acostumaram. E é tanto costume que se ele não vier aquele dia, ele sente falta. E ele confunde costume com algo espiritual. Nós temos que tomar cuidado com isso. Acostumar a bater palma, acostumar a sentar no banco, acostumar a ouvir a pregação, acostumar a participar da ceia do Senhor. Não podemos nos acostumar, isso não é costume. Isso é algo diferenciado. Nós podemos acostumar com o nosso trabalho. Nós podemos acostumar com alguma coisa na nossa casa. Mas isso aqui não pode ser um costume, não pode ser um encontro, não pode ser algo comum. Isso aqui é algo espiritual. Isso aqui é algo mais elevado do que qualquer coisa. Isso aqui, irmão, não pode ser algo comum. É algo especial. Sabe por quê? Porque vir na casa de Deus, estar diante de Deus, estar perto com Deus, é um processo. É um processo espiritual. A Bíblia fala: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração. Quanto mais você se aproxima de Deus, irmão, você pode se aproximar na eternidade quanto você quiser.
você vai ter que sempre se aproximar de Deus. Porque lá em Oséias fala, prossigamos, olha para você ver, o termo lá em Oséias está em processo. Prossigamos, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É um processo, não tem fim. Quanto mais você chega diante de Deus, mais você tem que se aproximar de Deus, mais a intimidade de Deus é com você e você é com Ele. É inesgotável. E esse texto aqui, que foi escrito, e que Deus falou com Salomão: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, está falando do povo de Deus, não está falando de povo estrangeiro, não está falando de povo que não conhecia Deus. O povo de Deus, irmãos, eles precisam também de arrependimento. O povo de Deus também precisa de confissão. O povo de Deus também precisa de perdão de pecados. É sério? Precisa? Por quê, irmão Paulo? Porque em Romanos capítulo 3, versículo 23 e 24, o que diz lá? Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Todos pecaram, todos. Moisés pecou, Abraão pecou, Elias pecou, Eliseu pecou, Daniel pecou, Paulo pecou, Pedro pecou, todos pecaram. O obreiro pecou, o missionário pecou, todos pecaram, todos estão encerrados no pecado. Todos necessitam, irmãos, de arrependimento. Tem quanto tempo que você já não dobra mais o seu joelho? Você crente de carteirinha de 30, 40 anos, para falar: Senhor, me perdoa. Senhor, eu preciso de mudança. Senhor, eu preciso de transformação. Senhor, aquele pecado que me acompanha, já faz 30 anos, eu não consegui me libertar. Tem pecado assim. Eu preciso de perdão. Eu preciso de amar mais. Eu preciso de ser mais educado. Falta de educação também é pecado. Eu preciso de mudar esse hábito. Eu preciso de me aproximar. Eu preciso de ser mais doador. Eu preciso ser mais humilde. Eu sou arrogante. Isso é preciso arrependimento na igreja. E tem pessoas que acham que por que não está acontecendo tantos milagres? Por que o céu não está descendo e a terra não está subindo? Por que almas não têm se convertido? Irmão, todos os avivamentos que aconteceram, todo o avivamento que aconteceu desde a época do cristianismo, teve aquebrantamento de espírito. Não tem avivamento do Espírito Santo se não houver aquebrantamento, arrependimento. Os discípulos receberam uma ordem de Deus, de Jesus: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Teve aquebrantamento para que naquele dia o Espírito Santo descesse sobre eles. Aquele avivamento que é falado na história da Rua Azusa, aonde o Espírito Santo tomou não somente a igreja, mas tomou a cidade. Teve aquebrantamento, teve arrependimento. Esta palavra é para mim e para você nesta noite. Arrependa-te do teu pecado. Arrependa. Em Lucas capítulo 15, versículo 17, tem um versículo interessante. Eu estava estudando esse texto, estudando a palavra que ia ser pregada aqui nesta noite, e lendo esse versículo,
em Lucas capítulo 15, versículo 7, que fala: e digo-vos assim, que haverá mais alegria quando o pecador se arrepende, do que 99 justos que não necessitam de arrependimento. Esse texto é interessante, porque quando você lê somente esse versículo, parece que justo não precisa de arrependimento. Que só há alegria no céu quando o pecador se arrepende e o justo não. Não. Quando é citado este versículo, em Lucas capítulo 15, versículo 7, Jesus usa uma forma de expressão que se chama ironia. Sabe o que significa ironia? É eu chegar perto de uma pessoa e falar ao contrário daquilo que a pessoa é. Digamos, a pessoa é muito mentirosa. Eu sei que tudo que a pessoa fala é mentira. Aí eu chego diante de alguns amigos, de alguns colegas e falo com aquela pessoa: não, fulano é verdadeiro demais, né? Você é muito verdadeiro. Isso significa ironia. E esse texto é o que Jesus está falando. Não é que justo não necessita de arrependimento. Não é que justo não precisa se arrepender. Porque se lá em Romanos capítulo 3, versículo 23 a 24 fala que todos pecaram, até o justo precisa de arrependimento. É verdade. Até quem é crente há 40 anos, viu? É verdade. Você é há 40 anos de crente? Você acha que você não precisa mais de perdão? Não? Você não peca não? Você não erra não? Você é um alto espiritual? Você é um semideus? Quanto tempo que você não dobra o teu joelho para falar com Deus? Contar os seus pecados, contar os seus erros? Ou você não tem tempo para fazer uma reflexão? Meu Deus, como é que foi meu dia hoje? Eu errei nessa área aqui, eu errei nessa situação aqui, eu preciso orar a Deus, para que Deus trabalhe na minha vida, para que esse pecado não tenha poder sobre a minha vida. Quanto tempo que a igreja já não dobra o seu joelho para pedir perdão de pecado? Eu peço tanta coisa, eu peço apartamento, eu peço casa. Quem é solteiro pede casamento, pede tudo, só não pede perdão. Já não consegue mais orar a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso não é para ser repetida, mas não tem nenhum problema se repetir. Quando Jesus orou a oração do Pai Nosso, Ele deixou um padrão naquela oração. E para mim, é uma das orações mais difíceis para se fazer. Não é no início da oração, Pai Nosso, que estás no céu, não. Mais difícil para fazer é aquela parte, quando já está terminando a oração, aí Jesus fala assim na oração: perdoai os meus pecados, assim como eu devo perdoar o meu irmão. Ah, irmão, aí é difícil orar esse pedaço. Aí é difícil orar este pedacinho na oração do Pai Nosso. Orar a oração do Pai Nosso no começo até na metade é moleza. É moleza, mas quando eu falo para Deus perdoar o meu pecado, na medida em que eu tenho que perdoar o meu irmão, será que nós vamos passar na balança? Será que nós vamos passar nessa sala de perdão, de arrependimento? Será que nós vamos passar nessa prova? Será que eu passo, o obreiro passa? E às vezes falamos que quem está em pecado é o que está no mundo, que ele tem que se arrepender. Vem para Cristo. E você? E eu? Como estamos? O nosso arrependimento diante de Deus. Quando Deus falou aqui em 2 Crônica, Deus não estava falando nem com o filisteu, nem com o cananeu. Deus estava falando com o seu povo. Com o seu povo. Às vezes nós temos esse texto aqui e não prestamos atenção, mas é com o seu povo. E Deus está repetindo hoje a mesma palavra que foi falada há milhares de anos atrás: arrepende-te. Arrepende-te. Irmãos, tem muitas coisas às vezes na nossa vida que não acontecem, que não vai para frente, porque o pecado é o quê? É uma barreira. O pecado é o quê? É uma muralha
que nos separa de Deus. E às vezes nós estamos tão acostumados. Tem pessoas, às vezes, irmãos, que tem certo tipo de pecado que ele comete, que ele já não sente mais arrependimento. Ele já não sente mais, porque acostumou a pecar, acostumou a fazer aquilo. Eu vou dar um exemplo. Talvez uma pessoa que tem costume de pegar alguma coisa escondida de alguém. Até hoje ninguém pegou ele, ninguém descobriu. Tem pessoas às vezes que acham que é o outro que pegou, mas quem pega é ele. Ele vai lá e pega, ele furta, ele tira, ele dá o cano, ele mente, ele engana. Tem crente assim? Tem. Mas o pecado está aí tão arraigado na vida espiritual dele, que ele já não sente mais temor. Não é remorso não, irmão. Você não pode sentir remorso. Remorso foi o que Judas sentiu. Ele tirou a sua própria vida. O que você tem que sentir é arrependimento. Pedro pecou também. Judas também pecou. Pedro pecou. A diferença de Pedro para Judas é que Pedro se arrependeu. É que Pedro se humilhou. É que Pedro reconheceu: ô Senhor, eu dependo de Ti. Irmãos, teve uma certa vez que Jesus estava pregando e ele teve uma palavra meio dura. E aqueles obreiros, aqueles irmãos responsáveis por culto, estava tudo lá, Pedro, João, Tiago. E às vezes a palavra que Jesus falou não foi de encontro que aquela pessoa queria ouvir. Aí Jesus não insistiu, ele falou, ele viu que a multidão foi dispersando, foi indo embora, porque a palavra foi dura. A palavra não foi uma palavra, às vezes para massagear o ego de prosperidade, que eu vou abrir o mar, que eu vou curar, que eu vou fazer. Não, a palavra foi de doutrina, de ensinamento. Aí a multidão foi dispersando. Aí ficou somente os discípulos. Talvez os discípulos pensaram consigo: se ele falar com nós, se todo mundo está indo embora, quero ver o que ele vai falar. Não, fica comigo, gente. Não vai embora não. Fica comigo, não vai embora não, que a multidão já foi. Jesus virou para eles: olha aqui, vocês não vão também não? Vocês não querem ir embora não? Aí Pedro, aleluia, Pedro levanta e fala: Senhor, para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem palavra de vida eterna. Olha lá. Ô Senhor, para onde eu vou? Para onde que eu vou, Senhor? Para onde que eu vou? Não tem outro caminho, não tem outra opção. Para onde nós iremos? Irmão, se você sair da presença de Deus, talvez você está chateado na igreja, por alguma coisa, por algum irmão. Entenda teu irmão é tanto pecador igual você. Teu irmão é tão limitado igual você. Ele é do mesmo material que você é. Ele erra. Às vezes ele fica nervoso, às vezes ele falha, mas você não entende. Você acha que ele é anjo? Não, ele não é anjo não. Ele é do mesmo material que você é. Pastor também erra, pastor também fica nervoso, enche a paciência, às vezes sem querer fala uma palavra que não é para poder falar, ele erra. Entenda o teu irmão, ele é do mesmo material, ele é pecador. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos, irmãos, todos erram, todos pecam e vamos continuar pecando. Não é porque é um pecado, eu não estou fazendo aqui apologia ao pecado. É assim? Então vamos continuar pecando? É mesmo? Oh, que maravilha! Não, Paulo, eu precisava de uma palavra dessa para mim poder continuar pecando. Não, aí você está sendo leviano. É verdade. Aí você está sendo leviano. Pecado voluntariamente. Eu peco porque quero pecar e
que não estou nem aí. Aí você vai se acertar com Deus. Eu estou falando de pecado que às vezes, sem pensar, involuntariamente, o instinto do homem e da mulher, você comete. Você erra, você falha. E sabe o que o diabo coloca na mente da pessoa? E tem muitas pessoas que hoje não estão na igreja por causa disso. E às vezes não encontram nenhum irmão, nenhuma irmã para ajudar ele a vir para a igreja, porque ele acha que quando ele vem para a igreja, ele não vai pecar. E ele cometeu um erro, ele fala, não, eu só vou para a igreja quando eu não cometer nenhum erro. Engano seu. Você vai vir para a igreja, você vai aceitar Cristo, você vai ter um encontro com Cristo, e de vez em quando você vai ter um deslize, vai ter uma falha, porque você é limitado. Mas só que tem um porém. Quando o diabo olhar para você, ele não vai ver o pecado em você, porque a Bíblia fala que o sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus é quem nos purifica de todo o pecado. Irmãos, existem esses dois extremos, em que a pessoa acha, não, eu estou vivendo o tempo da graça, então eu posso viver pecando voluntariamente. Não. O próprio João, da carta, apóstolo João, apóstolo do amor, 1 João capítulo 1 e versículo 2, para você ver que todos justos e que todos que estão na igreja pecam, e é tão vulnerável quanto você. Olha o que ele escreve. Olha o que ele escreve. Meus filhinhos, eu vos escrevo, para que ninguém pecais. Mas se algum de vós pecais, temos um advogado. Temos um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo, que é propiciação pelos nossos pecados e pelos de todo o mundo. Se você entrou nessa noite aqui e até hoje alguma coisa está travando você, para que você não toma uma decisão, eu não consigo ser crente, irmão. É muito difícil ser cristão. É muito difícil, é muita coisa. Não é nada não, irmão. Difícil é servir o jugo do diabo, que ele te escraviza. Enquanto você tiver isso na sua mente, eu não sei porquê Deus colocou isso no meu coração, é porque viria alguém aqui nesta noite e precisaria ouvir esta palavra. Esta palavra é revelada para você. O Espírito Santo está te revelando esta palavra nesta noite. Se você sair daqui hoje, que entrou com essa dúvida, e não tomar a decisão que você tem que tomar, as mãos minhas, como autoridade espiritual da igreja e como pregador do evangelho, estão lavadas, porque a sua consciência foi aberta. Você trazia isso na sua mente. Como que eu vou ser crente? Como que eu vou ser fiel? Eu erro, eu peco. Mas você não acha que a gente peca, não? Você não acha que às vezes o irmão, a irmã, dá vontade de xingar, não? Você não acha que o irmão, às vezes, não é só de xingar, não, dá vontade de bater às vezes. É, momento de raiva, de ira, de estresse. Somos humanos, irmão. O que Jesus fez lá no templo? O pessoal fazendo a casa dele. Jesus, irmão. Eu fico imaginando se fosse um pastor hoje. O que Jesus fez? Pegou aquele chicote, aquele chicotinho que batia em animal, picou o pé naquelas mesinhas que eles estavam vendendo lá, falou: a casa de meu pai é chamada casa de oração. Ah, se é um pastor fazendo isso hoje, irmão. Ele saía do estado de Minas, saía do estado de São Paulo, o pastor agressor, o pastor que bate em todo mundo. Mas Jesus fez isso. Jesus fez isso. O povo estava fazendo a casa de Deus de covis, de mercadoria. Jesus chegou e quebrou aquele trem tudo. Eu acredito que muitos ficaram escandalizados. Mas então, meus irmãos,
Nós precisamos hoje de arrependimento. Você quer avivamento na igreja? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Se arrepende. Arrependimento, aquebrantamento. E o que eu vou ganhar com arrependimento? Mateus capítulo 3, versículo 8. A Bíblia fala que aquele que se arrepende, ele vai começar a produzir frutos dignos de arrependimento. Aleluia. Irmão, quando você arrepende daquilo que você fazia, e você não faz aquilo que te dá vontade de fazer, porque você não vive sobre a sua vontade, você vive sobre a vontade de Deus. Eu não posso viver pelo meu desejo, pela minha vontade. Enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Jeremias capítulo 17, versículo 9. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Deus conhece o teu coração, meu irmão. Deus conhece a mercadoria que Ele criou. Ele conhece quando você está lutando contra o pecado, contra aquilo que te atrai. Ele conhece. E o Espírito Santo, Ele é poderoso para fortalecer você. Não deixa isso te impedir para você ser um cristão e ter um encontro com Deus. Porque isso tem acontecido dentro das igrejas. Com a mocidade, com jovens, com senhores, com senhoras, que ele acha que ele tem que ser um anjo. Não, irmão. O seu corpo ainda é corpo corruptível. Vai acontecer um momento em que Deus vai transformar o corpo que é corruptível na incorruptibilidade. Aí você não vai pecar nunca mais. Quando nós estivermos na eternidade. Mas quando nós estivermos aqui ainda, nós vamos falhar, nós vamos errar. Às vezes vamos cometer erros, vamos cometer falhas. Mas o que você não pode deixar de faltar na sua vida é dobrar o teu joelho e confessar. E não é confessar aquela oraçãozinha, porque oração, se existe, né? Eu creio que não existe oração sem vergonha, mas uma oração mais engraçada: Senhor, perdoa as ações, obras e pensamentos. Para com isso, irmão. Para com isso. Quando você pecou, você foi bem específico no pecado. Agora, na hora de falar com Deus, ações e pensamentos e obras, não. Fala o teu pecado que você cometeu. Confessa. Dentro do seu quarto fechado. Não precisa sair contando para todo mundo, não. Nem confessar para pastor, não. A não ser alguma coisa que envolve, irmão, a igreja, o povo. Uma coisa que vai dar lá. Tem que sentar e conversar com o pastor, com o dirigente. Ele vai ter que ter o amor. Ele vai ter que usar justiça e misericórdia. E muitos pastores, na hora de advertir, disciplinar o irmão, ele só usa a justiça. Ele esquece da misericórdia. Porque não é com ele. Não é com o filho dele, não é com a filha dele, não é com o parente dele. Aí com o parente dele, ele ameniza. Com os outros, ele pune. Jesus, ele usa dois atributos: justiça e misericórdia. Irmão, se Deus usasse só de justiça conosco, nós não estaríamos aqui. É por isso que tem justiça e misericórdia. Existe uma balança no mundo de Deus. Ele usa a misericórdia com você e comigo. Agora tem hora que ele dá um aperto. Aí a roda canta. Dá um apertinho. Aí está doendo, Senhor. É justiça. Aí chega a misericórdia. Aleluia, a misericórdia chega. A misericórdia é o azeite. A misericórdia é o amor. A misericórdia é a brandura. Porque se ele usar só de justiça, nós não sobreviveremos.
mas Deus conhece o material que Ele criou, e Ele conhece a nossa limitação. Aprende uma coisa, e aqui encerro a palavra: quando você se arrepende, você vai ter o resultado de produzir frutos dignos de arrependimento. Aquele que se arrepende, ele está mais próximo de Deus. Aquele que se arrepende, ele tem um avivamento espiritual na sua vida. Aquele que se arrepende, irmão, ele gera dentro dele o fruto do Espírito. Não é dons espirituais. Às vezes queremos muitos dons, né? Mas você sabia que é importante na vida do cristão, antes dos dons espirituais, é o fruto do Espírito: amor, longanimidade, fé, esperança, mansidão. Isso é fruto. Isso é fruto. O fruto do Espírito é do homem para Deus. Os dons espirituais é de Deus para o homem. Queremos muita revelação, muita profecia, muito poder. E cadê o fruto do Espírito? É verdade. Cadê o fruto do Espírito da igreja? Cadê o fruto do Espírito dos irmãos, dos obreiros, das obreiras, dos membros? Cadê o amor, a compaixão, a misericórdia, a reconciliação? Antigamente, na Santa Ceia, há 20 a 30 anos atrás, nós ouvíamos e víamos com os nossos olhos, na hora da ceia, o irmão, a irmã se levantava e ia em direção àquela outra pessoa e abraçava com ela e chorava e pedia perdão. E o Espírito Santo descia na igreja. A igreja está precisando de arrependimento, irmão. A igreja está precisando de arrependimento. Nós já não vemos isso mais. Aquele culto normal: pregação, oração, louvor, cada um vai para sua casa. Cada do Senhor, irmão. Cada do Senhor. Não preocupamos mais com o outro. A igreja primitiva, sabe por que a igreja primitiva é chamada de um? Porque eles estavam unidos. Ali, eles pareciam com o próprio Cristo. Quando o irmão olhava para um, achava que era Cristo, porque eles pareciam nas atitudes, nas obras. Eles pareciam. Com quem nós estamos parecendo? Cadê o arrependimento da igreja? Não precisa me responder, mas que esta palavra sirva para você, e principalmente para quem é crente, porque quem não é, nós sabemos que precisa de arrependimento. Agora o problema é aqueles que acham que já estão na igreja, ou que tem algum cargo, ou que é muito tempo de crente. Minha carteirinha aqui, irmão, ó. Tem uma serra, rapaz, para falar comigo. Tem 30 anos de crente, senhor. Está enganado comigo, senhor? É? E o arrependimento? Quanto tempo você não dobra o seu joelho para confessar o teu pecado? Ou você já não peca mais? E a Bíblia fala que aquele que diz que não tem pecado é o quê? Estão lendo a Bíblia não, irmãos? Aquele que diz que não tem pecado é o quê? Hã? Mentiroso. E o que o diabo é? Reflita nesta palavra. Deus colocou no meu coração para trazer essa mensagem. Não é uma mensagem que vai alegrar, que vai fazer você pular, sentir talvez a presença. Não vai. Mas é a mensagem que Deus colocou no meu coração. O resultado do arrependimento, frutos dignos de arrependimento, intimidade com Deus, fruto do Espírito, avivamento espiritual. E depois de todas essas coisas, vem as bênçãos materiais também, irmão. Uma coisa está ligada à outra, porque o nosso Deus, ele não é bobo. Talvez você está muito ligado no que é material, mas Deus quer trabalhar na sua vida espiritual.
para você não virar um idólatra. Tem crente idólatra. Não é só católico, não. Crente idólatra. Idólatra com carro, idólatra com apartamento, idólatra com qualquer outra coisa. Com filho, com esposo, com esposa, idólatra. Virou idólatra de carteirinha. E ele está cego e não está percebendo. Idólatra de carteirinha. Cuidado, irmãos. A idolatria não é só adorar a imagem, não. A idolatria significa eu colocar algo no lugar, no centro, que é onde tem que ficar Deus. Eu coloco uma outra coisa que não é Deus. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe. Glória a Deus. Ouvintes de casa, que Deus abençoe vocês. E que essa palavra, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Eu paguei preço para poder trazer essa palavra aqui. É oração, é busca de conhecimento com o intelecto e com o Espírito Santo também. Que você se arrependa do seu pecado. Não é você ímpio, não. Você que é crente vai ouvir este vídeo a qualquer momento. Você precisa de arrependimento também. Porque a Bíblia fala em Romanos 3, 23 a 24. Todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. Que Deus te abençoe. Até uma próxima vez, querendo Deus. Glória a Deus. Vamos para Jesus.